Agora a gente vai falar um pouquinho de economia com a nossa analista Priscila Yazbek, porque o Banco Central Europeu aumentou, agora há pouquinho, a taxa de juros do bloco em 0,75 ponto percentual, uma alta que já era esperada pelo mercado, não é, Priscila? E acontece depois de uma outra alta lá em julho, quando os juros no bloco foram elevados pela primeira vez em 11 anos. Ontem a gente estava falando, né, Priscila, que havia uma expectativa de fim de ciclo de aumento aqui no Brasil, porque como a gente começou antes, a ideia era terminar antes. Não vamos terminar antes, conforme indicou o presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, aparentemente numa decisão em linha com o restante do mundo, com os países desenvolvidos da União Europeia, né? Bom dia, Priscila. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma taxa de juros leva a outra. É importante você fazer essa ressalva, né? Falando sobre a taxa de juros aqui e lá fora, porque o que acontece é que as taxas de juros elas vão se movendo de acordo com o que acontece nessa dinâmica global, porque um país que é considerado mais arriscado, ele vai ter que subir um pouco mais sua taxa de juros para atrair dinheiro para sua economia, quando um outro país que é considerado menos arriscado sobe a sua taxa, porque senão fica relativamente menos atraente investir num país que é mais arriscado e que continua com a mesma taxa, quando um outro país menos arriscado fez uma elevação maior. Então é um pouco do que está acontecendo. Os Estados Unidos estão subindo a régua dos juros por lá e aí todos os outros países também têm que subir mais os juros. E o que está por trás disso é uma inflação recorde que faz os bancos centrais terem que subir, serem mais agressivos com os juros, porque os juros eles são como se fosse o custo do dinheiro. Então quando eles sobem é como se o custo do dinheiro aumentasse e isso acaba gerando um efeito de reduzir a demanda e acomodar mais os preços. Falando especificamente sobre essa decisão então do Banco Central Europeu, em julho, como você disse, Colombo, a taxa subiu em meio ponto, de menos 0,5% para 0. Foi a primeira elevação que aconteceu em 11 anos e agora então o Banco Central Europeu faz um outro aumento de 0,75 ponto percentual, que é o maior aumento, ou o primeiro aumento dessa magnitude desde 1999, só para a gente dar uma dimensão de como isso é atípico para os padrões europeus. E isso acontece porque a inflação na zona do euro está em 9,1%, esse é o último dado mais recente de agosto, e por causa justamente do aumento dos preços de energia, de alimentos no continente, e agora uma pressão adicional que veio também por causa da crise do gás, com a Rússia cortando o fornecimento de gás para os países europeus por meio do fechamento do Nord Stream 1, que é aquele gasoduto que é o principal gasoduto que leva gás da Rússia para a Europa. Então, essa decisão acontece quando o Banco Central Europeu estava muito pressionado, porque por causa dessa inflação recorde, que se somou também a esse corte de fornecimento de gás, que traz mais previsão de mais aumento de preços e mais uma crise de energia se agravando na Europa. Vale falar que as taxas de juros na Europa, na zona do euro, ficaram negativas por quase 10 anos e agora então vem subindo para tentar conter essa escalada de inflação. E o que isso traz de impactos para o mundo todo, né? A União Europeia, os países da zona do euro hoje não são tão relevantes diretamente, por exemplo, para o Brasil, como a China e os Estados Unidos, que são ali os nossos principais parceiros comerciais. Mas isso traz mais um sinal de que a economia global está desacelerando, aumenta o pessimismo e isso acaba agravando aquele cenário de crise com um fator diferente da crise de 2008. Agora são os três principais motores da economia global, China, União Europeia e Estados Unidos, que estão desacelerando em cenários complexos ao mesmo tempo. Volto com vocês.